Olá, vamos falar sobre código de ética. Toda profissão tem um código de ética. E o que seria isso? Seria aquele mínimo de moralidade que é necessário ter para que uma profissão ou as relações humanas dentro de um ambiente profissional se deem de forma satisfatória, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista legal. Código de ética, nós vamos tratar aqui especificamente da guerra. O código de guerra é aquele código de honra antigo, dos povos antigos, que determinava que soldado deveria combater soldado no campo de batalha. O fato é que nas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso foi sumariamente desrespeitado. E aí mulheres, crianças, idosos, igrejas, escolas, enfim, foram atacados, foram destruídos e mortos, né? E isso criou o que a gente chama de crimes de guerra. Então, quando alguém diz que no amor e na guerra vale tudo, isso não é verdade, porque existe um código de ética que determina o que vale no amor, e o que vale no amor é o que é acordado entre os amantes, e o que vale na guerra é o que é determinado pelos tribunais internacionais, que são os códigos de guerra que determinam então esse código de honra. É o índice de moralidade para preservar o mínimo de humanidade, mesmo em tempos de guerra, já que os tempos de guerra são diferentes dos tempos de paz. É preservar os direitos humanos e aqueles que são indefesos. Dito isso, falaremos de apenas um filme, que é Círculo de Fogo, de 2001. Nesse filme, o Jude Law interpreta Vassili Zaitsev. Ele é um russo que mora nos Montes Urais e ele é especialista em atirar em lobos de grandes distâncias. Ele é o que chamaríamos de sniper. Ele é um herói, ele é chamado para combater os alemães no contexto da Batalha de Stalingrado. Eu preciso falar um pouco sobre isso. A Batalha de Stalingrado ocorreu entre 1942, julho daquele ano, e fevereiro de 1943. Ela foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, acabou vitimando 2 milhões de pessoas, entre mortos e feridos, entre militares e civis. Ela também foi o momento de virada, o turning point da guerra, porque foi nesse momento em que os russos tiveram a primeira vitória contra os alemães, mostrando para os outros que os alemães não eram invencíveis. Isso elevou muito o moral dos soldados, e aí as frentes de batalha da Segunda Guerra, todas as frentes avançaram contra os alemães, e aí foram vitórias seguidas até o desfecho em Berlim, quando os russos tomam Berlim e aí Hitler suicida. Então a Batalha de Stalingrado, ela foi a luta, momento derradeiro, momento central, chave nesse conflito. Dito isso, colocado aí esse contexto, o Zaitsev ele vai ser combatido pelo Major Koenig, interpretado pelo Ed Harris. Então, como o Zaitsev ele era um sniper que matava os comandantes do exército alemão em solo russo, esses exércitos ficavam sem comando. E aí eles não eram tão difíceis de serem batidos. Porém, quando o Major Koenig também é convocado para combater o Zaitsev, aí sim temos dois homens na mesma altura, no mesmo nível. Dois adversários que se respeitam como adversários, não se veem como inimigos, porque sabem que estão num contexto de guerra. E é aí que entra especificamente o código de ética que estamos querendo salientar aqui. É uma luta, a luta entre eles é muito mais cerebral do que física. É como se fosse um jogo de xadrez. Eles precisam do melhor momento para atacar, da melhor posição, porque eles são snipers. Eles têm que ser invisíveis para o outro. Eles têm que dar um tiro perfeito. Às vezes eles vão ter uma chance só de dar o tiro, então tem que ser um tiro perfeito. Então a posição precisa ser perfeita. Eles têm que estar invisíveis para o inimigo. Enfim, uma série de estratégias que fazem disso um quebra-cabeças dentro da guerra. Ora, o Zaitsev entra nessa guerra como um herói. Por quê? Porque o departamento de propaganda russo que precisava elevar o moral dos soldados. E aí como é que se faz isso? Criando heróis, criando essas figuras que devem ser imitadas, que devem ser seguidas. É o caso do Zaitsev.
Então, a esperança de duas nações, tanto da Alemanha quanto da Rússia, nesse contexto, estava na ponta da arma de dois snipers. Vou repetir, a esperança de duas nações dentro de uma guerra mundial estava na arma de snipers, de atiradores de elite que poderiam decidir o conflito numa estratégia muito bem traçada. Todo mundo sabe, ou pelo menos quem já leu sobre guerra, sabe que a guerra ganha antes de ser travada, na estratégia que é determinada antes do conflito começar. Então, são adversários que se respeitam por quê? Porque não fazem nenhuma vítima colateral. Eles não atacam nenhuma pessoa que não esteja envolvida com a guerra. Eles não atacam civis, eles não atacam igrejas, eles apenas querem atingir o seu adversário, o qual eles respeitam porque sabem que são tão perigosos quanto eles. Então, de fato, a guerra fica de fora. A Batalha de Stalingrado fica lá fora, porque o tempo todo nós vemos esses dois olhando pela mira da sua arma, do seu rifle, tentando achar o ponto de vulnerabilidade do seu adversário para dar o tiro perfeito. Então o código de ética aí fica bem salientado, porque são homens lutando uns contra os outros, soldado contra soldado, deixando os civis de fora, deixando as cidades de fora. Então, salvaguardando os direitos humanos, os indefesos, o patrimônio histórico, cultural, mundial. Ok? Então é isso. Código de ética, todo mundo precisa ter, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja numa festa, quer seja na escola. Código de ética permeia todos os ambientes. É lógico que em cada ambiente ele é específico, mas é isso que queríamos salientar. Mesmo na guerra, há um código de ética. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!